Agora eu vou abrir para o debate. Clarice Oliveira, começo com você. Como que está o impacto no mundo político da cassação de Deltan Dallagnol? Ele não tinha muitos amigos no Congresso Nacional. O que eu tenho de informação é que Arthur Lira não deve se mover no sentido de resgatá-lo. Tem até aí uma conversa, estudos técnicos, se seria possível anular essa cassação naquela PEC da anistia, que vai anistiar de um tudo. Mas ninguém tem muita esperança, nem os aliados dele, de reverter isso dentro da Câmara. Mas a comoção pública foi grande, está movimentando os bolsonaristas. Tem um movimento, né, Raquel, grande, acho assim, é inegável a mobilização que Deltan Dallagnol conseguiu trazer para esse tema. É uma figura emblemática, uma figura que ficou nacionalmente conhecida por conta da Operação Lava Jato. E, claro, a hora que você tem uma cassação do mandato dele, isso chama a atenção do eleitorado, chama a atenção da opinião pública em geral. Mas é muito do que você falou. Daí, para Deltan Dallagnol ter os instrumentos e o suporte necessário dentro do meio político para reverter essa decisão, eu não estou vendo isso acontecer e a maioria das pessoas com quem eu converso também não estão vendo isso acontecer. Primeiro, por uma falta de apoio do próprio partido em querer ficar comprando essa briga, tá? E seus aliados políticos, por mais que ele esteja ali cercado dessas figuras, até Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis, não quer dizer que essas pessoas estejam dispostas a seguir com ele num enfrentamento aí de um recurso, o qual muita gente acredita que não vai levá-lo a lugar nenhum. Houve uma decisão unânime contra ele, todos os ministros, 7 ministros votaram contra ele, votaram pela cassação do seu mandato. E há ali muita discussão sobre é uma perseguição, em especial da Lava Jato, mas os argumentos ali que resultaram na sua condenação são muito diferentes daqueles que correm na ação contra Sérgio Moro. Cada um é um caso bem distinto. Então, não é a mesma coisa só pelo fato de os dois terem sido eleitos em cima aí da bandeira da Operação Lava Jato, né? Agora, dito isso, esse é, sim, um julgamento que desperta uma polêmica, mas o discurso que Deltan Dallagnol fez, na minha opinião, nessa entrevista coletiva, eu entendo que ele tenha seus argumentos, mas também acho que a forma como ele fala não condiz com a realidade, simples assim. Ele se coloca como uma grande vítima do sistema, sendo perseguido por um judiciário aparentemente cooptado pelos mesmos bandidos que ele colocou na cadeia, né? É essa forma como ele se apresenta, onde ele fala do Lula descondenado, de Aécio Neves que agora tem mandato e agora estão tirando o mandato da pessoa que trabalhou para colocar esses bandidos na cadeia. Então, ele está se dizendo vítima de uma perseguição quando não é assim que as coisas se apresentam. Eu entendo que a defesa dele tem alguns argumentos que podem ser levantados. Ele mesmo cita ali que há essa ideia de que as reclamações que havia contra eles em órgãos ali ligados ao Ministério Público não haviam ainda evoluído para se transformarem em processos administrativos, mas essas reclamações existiam. E há uma série de comportamentos dele que sustentaram a afirmação do relator e dos demais ministros de que ele teria atuado para driblar uma pena que viria ali na frente. Então, não é uma questão simples, mas também não é como se essa ação contra ele trouxesse todos os indícios claros de que ele é um grande perseguido pelo sistema e que ele teve o seu mandato cassado simplesmente porque ele é uma pessoa que trabalhou para colocar bandidos na cadeia. Não vejo isso dessa forma, não acho que juridicamente isso se sustenta, embora eu sempre faça a ressalva. Eu não sou advogada, não tenho esse conhecimento aprofundado da lei, não tenho qualificação para julgar ninguém. Estou aqui como jornalista, mas não consigo ver os fatos que estão colocados até agora como suficientes para que Deltan Dallagnol se coloque nessa posição. É a posição política que ele coloca, né? A gente tem claramente duas discussões aí, uma discussão jurídica, que, enfim, você teve uma decisão do plenário do TSE, unânime,
você tinha uma manifestação diferente do Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gonet, que não enxergava essa inelegibilidade. O TSE decidiu de forma diferente. Você tem jurisprudência para os dois lados, você tem um sistema jurídico brasileiro que é o sistema que nós temos. Agora você tem uma outra discussão política, que é essa discussão do PT e de uma boa parte do Congresso Nacional que tenta apagar esse capítulo da história da Lava Jato, que a despeito de todos os erros que cometeu, revelou uma enorme corrupção que o PT quer apagar essa parte da história. E aí está esse embate político todo. Joel. Eu vou confessar, eu fiquei indignado com essa decisão da cassação do Dallagnol. Porque você tem uma lei da ficha limpa que diz que o servidor que deixar o Ministério Público para concorrer e tiver pendências, e tiver processo administrativo pendente, ele vira ficha suja e tem seu sentido, porque ele pode estar só fugindo ali de uma punição que iria vir, então ele se desliga do Ministério Público e vai concorrer. Mas o Deltan Dallagnol não tinha nenhum processo administrativo disciplinar pendente. Nenhum. Ele tinha processos que tinham resultado em mera censura, mas que já estavam concluídos, advertência. E tinha sindicâncias, processos preliminares, denúncias. O pedido que veio do PT e outros partidos para o TSE, ele listava coisas como sindicâncias a respeito de tweets sobre Renan Calheiros. Tinha casos que já tinham sido, inclusive, arquivados. Ou seja, não tinha nada. E o TSE interpretou que, pelo mero fato de existirem essas denúncias, ou essas sindicâncias, ou esses processos preliminares, ele já não poderia ter se desligado do Ministério Público e considerou ficha suja. Até onde eu sei, inovando na interpretação da lei, que sempre foi analisada, como é uma lei que restringe direitos, também sempre foi lida de forma muito restritiva, muito objetiva, né? Bate ou não bate com a condição dada na lei? Tem processo administrativo rolando? Não tem? Então está limpo, pode concorrer. Alargaram. Disseram que, não, ele saiu antes porque ele tinha medo que virasse um processo administrativo. Se virasse um processo administrativo, ele poderia ser condenado. Se ele fosse condenado, poderia ser condenado à demissão e, portanto, à inelegibilidade. Uma série de supostas intenções que não constam da lei da ficha limpa. Então, Deltan Dallagnol se diz... Eu acho que ele mistura um pouco, quando ele se joga muito no colo do bolsonarismo, quando ele bota tudo na conta do PT, também não é verdade. O Cássio Nunes Marques estava ali, ministro indicado pelo Bolsonaro, votou também. Agora, o TSE votou o contrário do que pedia o Ministério Público Eleitoral, do que tinha decidido já o TRE também, a Justiça Eleitoral anteriormente. E eu me pergunto, por que fez isso? Por que nesse caso, por que justo com a figura do Deltan, por que figuras como ele, como Sérgio Moro, parece que atraem assim essa forçação de barra para a justiça se colocar contra eles? Será que é tão absurdo falar em perseguição? Ainda no pronunciamento que fez a imprensa, vou trazer mais elementos para o nosso debate, Deltan Dallagnol disse que não se arrepende de ter combatido a corrupção no Brasil e prometeu continuar lutando. Segundo ele, o cargo era apenas um instrumento que ele usava nessa luta por transformação. Vamos ver. Eu jamais vou me arrepender de ter combatido a corrupção no Brasil. Jamais. Aqui no Congresso, eu combati o bom combate com orgulho, com honra, ao lado desses parlamentares que vocês veem aqui na frente. E nós vamos seguir lutando. O cargo é apenas um instrumento para lutar por transformação. Agora, o principal é a voz dos brasileiros que estão conosco. Nós precisamos que os brasileiros ergam a sua voz, que eles reconheçam o seu poder que está nas suas mãos, que é o poder que é a chave para a transformação. E nós não vamos permitir que as portas dos votos, que as portas das eleições sejam fechadas. Nós não vamos permitir que minem, que ataquem a nossa democracia. Nós não vamos permitir que minem e ataquem as nossas liberdades. A cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná, como a gente vinha falando aqui, provocou uma onda de reações entre os políticos. Vamos dar uma olhada? Deputado federal mais votado do país, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, disse o seguinte, abre aspas, é só caçar todo mundo que não tem oposição.
bem democrático. Fecha aspas. Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, escreveu, abre aspas, no país da democracia, deputados são caçados por fatos que a lei jamais prescreveu como crime. E se cometer crime contra a honra, pode ir preso. Fecha aspas. Já parlamentares da base do governo comemoraram a cassação de Dallagnol. Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, também do Paraná, escreveu, abre aspas, Deltan Dallagnol tem um PowerPoint para chamar de seu, cassado. Responde a processos administrativos pendentes como procurador, ou seja, é ficha suja. Também foi condenado pelo TCU por gastos com diárias e passagens na Operação Lava Jato. Fecha aspas. O senador Humberto Costa, do PT, agora de Pernambuco, publicou o seguinte, abre aspas, -1. O mandato do deputado federal Deltan Dallagnol foi cassado por unanimidade pelo TSE. Ele tentou burlar a lei da ficha limpa ao pedir exoneração do cargo, enquanto respondia a processo disciplinar que poderia torná-lo inelegível, fecha aspas. E ex-presidente da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha, um dos alvos da Lava Jato, foi irônico, para dizer o mínimo, ao comentar a cassação de Dallagnol. Ele disse o seguinte, abre aspas, tchau, querido. Fecha aspas. Bem, Eduardo Cunha, eu acho que não pode falar sobre ficha limpa ou ficha suja. Janaína, chama atenção o Humberto Costa, -1. Será que Sérgio Moro é o próximo? O PL tem motivos para se preocupar com a sua imagem? Tem, cometeu um erro muito grande ao propor essa ação contra uma pessoa que é inegável, né, esse sistema que se levanta deseja eliminar, né, Então, o PL errou, tem motivo para ter a preocupação, sim, muito embora eu creia que lá no TRE, né, o Moro não corra os mesmos riscos que corre se a ação chegar ao TSE. Né? E eu sou obrigada a dizer que corre riscos, sim, em virtude do julgamento de ontem, porque se nós debatêssemos essa situação há 2 dias, eu realmente, com base na lei, no direito, nos precedentes, não diria que havia esse risco. Agora, o julgamento de ontem foi assustador, porque efetivamente a lei da ficha limpa não permitiria que uma pessoa tivesse um mandato cassado por procedimentos que ainda não eram processos administrativos. E digo mais, para quem mergulha nesses tais procedimentos, fica possível verificar que eram procedimentos vazios, procedimentos provocados por partes que foram investigadas ou processadas pelo deputado cassado. Então, eu percebi muitas pessoas se digladiando, né, nessa discussão, havia processos, não havia processos. Eu vou além no debate. Ainda que houvesse formalmente processos, uma crítica, o uso de uma diária que é permitida por lei, porque eu sou crítica das diárias, tá? Sou crítica, não importa se é político de esquerda, de direita, se é alto funcionário do Poder Judiciário, do Ministério Público, eu entendo que se recebe um salário, tem que trabalhar pelo salário, não importa se é na cidade sede, se é em outro país e receba reembolso de despesas. Eu sou crítica às diárias, mas elas existem e são praticadas em todos os órgãos. Então, é justo que alguém que nunca desviou dinheiro público, que não recebeu mala nem para favorecer, nem para prejudicar ninguém, seja apontado, né, perca o mandato e seja apontado para o resto da vida como um ficha suja, né, isso é justo? Aí, quando nós olhamos as decisões anteriores, e é inesquecível o caso do julgamento da chapa Dilma Temer, né, onde no dia eu falei, houve absolvição por excesso de provas, e essa expressão acabou
ficando até nacionalmente conhecida, todo mundo utiliza, mas fui eu a primeira pessoa a falar. Porque o voto do Herman Benjamin foi um voto irretocável. E a chapa foi salva, com todos os ministros reconhecendo que havia provas, mas entenderam que não era o caso. Né? Houve uma discussão muito longa, foi acho que um dia inteiro de discussão. Ontem eu saí daqui, fui ouvindo o voto do ministro relator no caminho, cheguei em casa achando que a discussão ia atravessar a noite, desliguei o julgamento por 5 minutos. Quando eu voltei, já tinha acabado, não houve debate, não houve debate. Então, muitas pessoas estão se apegando no argumento de que foi unânime, A unanimidade pode errar. A unanimidade pode errar, e entendo de maneira muito respeitosa que esse foi um caso em que errou. E as pessoas que estão aplaudindo podem se arrepender, porque com a mesma tranquilidade que caçam o mandato de um, que hoje, né, a maioria entende interessante, não digo a maioria dos ministros, porque ali foi unânime, mas a maioria dos poderosos entende interessante caçar, daqui um ano, daqui meio ano, pode ser com outro. Então, nós temos normas que precisam ser observadas. E hoje, a presença dos bolsonaristas, eu até me alegrei, porque ontem me chamou muita atenção que nenhum bolsonarista fez postagem de apoio, e hoje pela manhã, o primeiro que eu encontrei foi do Bolsonaro, mas os demais estavam bem calados. Eu acho que mediram a repercussão nas redes sociais. Mas demorou. Deixa só eu fazer uma explicação, Janaína, para quem nos acompanha, sobre esse ponto jurídico. O que estava em questão ali? Se Deltan Dallagnol tinha ou não tinha processos administrativos e, por isso, por conta da lei da ficha limpa, o que a lei da ficha limpa estabelece? Que quem tem processos administrativos em curso não pode se exonerar, porque aí estaria fugindo desses processos e não poderia concorrer. O Deltan tinha alguns procedimentos administrativos que poderiam virar processos e ele se exonera antes disso. O argumento do ministro relator, e que foi seguido pelos demais ministros do plenário, é de que isso foi uma fraude à lei, que ele já sabia que isso ia acontecer, porque inclusive tinha acontecido com um colega alguns dias antes, se antecipou e pediu a exoneração antes que aquilo se transformasse em processo e que ele ficasse inelegível. O procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, que se manifestou neste caso, né, a PRGR é chamada a se manifestar, ele entendeu diferente. Ele entendeu o seguinte: olha, não posso admitir, supor esta fraude. Existe um rito, ele se exonerou antes, ainda não eram processos administrativos. Conversando com várias pessoas, tem jurisprudência para todos os lados. Tem jurisprudência que acha que, no caso da Justiça Eleitoral, você tem que preservar ao máximo o direito de se candidatar e os votos que a pessoa recebeu. E tem jurisprudência que acha que você tem que combater o máximo a fraude. Fato é que a decisão foi unânime e agora a gente está olhando de frente para esse debate político que tudo isso causou.